Senhores, boa tarde. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão do CAF, período da tarde, no dia 15 de setembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Nilson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barbosa, Ana Marcel Vavá Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio Freitas Júnior, Jefferson Terodovics e André Severo Chaves como suplente. Nós temos os itens 31 a 46 que estão previstos para a sessão da tarde. Nós tivemos 2 itens da sessão da tarde que já foram vistos agora pela manhã, e temos um item pendente, que é o item 25 da sessão de manhã, que vai ser visto agora à tarde. Nós temos agora à tarde sustentação oral para os processos dos itens 37 e 39, ambos são da Infoglobo Comunicações S.A., temos sustentação oral para 3 processos da Reval Atacado, tá certo? Um foi retirado de pauta deles, eu vou falar depois, e temos sustentação oral para o Itaú Unibanco. De acordo com o nosso apoio, nenhum dos patrões ainda se encontram na sala, até que é razoável supor, porque está marcado às 2 horas. Então, eu, para ganhar tempo, vou iniciar a sessão com o item 35. Esse item 35 também é de minha relatoria, e é um processo similar ao que eu apresentei hoje pela manhã, e dada a similitude, creio que talvez ele saia mais rápido, tá ok? Então, peço os senhores para abrirem o acordo de número 35. O 34 não, né, presidente? Eu vou porque não é resolução 34, tá certo? Ah, tá, ok, perfeito. Só para... Perfeito. Se eu tivesse passado batido ali. Não, obrigado. Mas é porque o 34 é do mesmo, mas é porque esse é uma resolução, tá entendendo? Então, eu acho que tem muita similitude com o primeiro que eu apresentei desses 3, tá certo? Sim. Então, o caso é um similar, aquele do final, processo de 1881, o litígio envolve a confirmação da existência de saldo negativo apurado pelo contribuinte no calendário de 2003, que possa ser utilizado em compensação. O despacho decisório houve divergência entre os valores sindicatos do PEDECOP e do IPJ, aquela mesma coisa daquele processo anterior que a gente comentou hoje pela manhã. O contribuinte alega erro no preenchimento da DPJ. A DRJ de São Paulo considerou improcedente a manifestação de inconformidade. Mais uma vez, aquela questão da composição do saldo negativo do RPJ, né? A questão do programa de limitação do trabalhador, imposto de renda na fonte do órgão público e imposto mensal pago por estimativa. A princípio, que houve aquela divergência, eu acho que esse é muito parecido com o primeiro dos 3 que eu apresentei desse primeiro contribuinte, né? O contribuinte ele quer perícia também para comprovar a correção dos valores alegados. Eu, com a licença dos senhores, eu vou passar para o voto, que eu vou demonstrar o que está sendo questionado e o motivo da minha proposta, que é a resolução da diligência. Primeiramente, devo esclarecer que não irei me pronunciar sobre o pedido da recorrente para que fizesse sustentação oral, por ocasião do julgamento do recurso voluntário. Haja vista que tal direito já lhe é assegurado pelas normas que disciplinam esse julgamento administrativo. No caso específico de sessões virtuais, a solicitação de sustentação oral está disciplinada da seguinte forma, né? Eu transcrevi aquele que tem aquele prazo até de 2 dias que ele entrar com a sustentação oral, e não, de acordo com o apoio do CAF, eles não entraram, tá ok? O litígio envolve a confirmação da existência de saldo negativo apurado pelo contribuinte no calendário de 2003, que possa ser utilizado em compensação, conforme pleiteado no PEDECOMP número tal. O próprio recorrente reconhece que cometeu um equívoco no preenchimento da linha valor do saldo negativo do PEDECOMP, fazendo constar o valor de 378.082,07, né, ponto 07 que deu um rio, 0,07, quando o correto deveria ser o valor total do saldo negativo de RPJ, no montante de 371.151,25, devidamente atualizado, conforme indicado na ADI PJ exercício 2004. Contudo, alega que, se não houve glosa quanto aos valores declarados na DPJ 2004, a título de saldo negativo, a fiscalização deveria ter reconhecido a existência do crédito homologado e o reconhecimento do crédito homologado às compensações objeto do DECOMP tal, até o limite do crédito declarado na DPJ. Desde logo, cabe observar que, antes do despacho decisório, a requerente havia sido cientificada sobre as irregularidades no preenchimento da PEDECOMP, por meio do termo de intimação com o número de rastreamento tal, folha 7 a 8, não tendo se pronunciado.
Apesar de não ter adotado as providências pertinentes, entendo que tal fato não seja motivo para deferir o pedido, desde, é claro, reste comprovada a existência efetiva de saldo negativo em valor suficiente para a utilização da compensação pleiteada, crédito líquido e certo nos termos do artigo 170 do CTN. Vejamos, portanto, de que forma foi apurado o saldo negativo em questão. Consta na DIPJ 2004, fichas 12A. Então, o que eu faço é similar ao outro, né? Eu pego uma fotocópia da DIPJ e indico os itens que compõem o saldo negativo. Mas eu vejo o programa de alimentação do trabalhador, imposto de renda investido na fonte e a questão da estimativa. Desta forma, importa perquirir se os valores indicados como decorrentes do programa de alimentação do trabalhador, do imposto de renda retido na fonte e do imposto de renda mensal por estimativa estão efetivamente corretos. Compulsão dos autos, verifica que os documentos anexados são suficientes para a análise conclusiva da LIP. Tive que trazer documentos, mas é a mesma coisa dos outros. Eu não tenho segurança para testar se esses valores estão corretos. Desta forma, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência fiscal para que seja adotada as seguintes providências. E aqui, gente, é similar àquele primeiro que eu tinha escrito, né? Na fonte, saber se ele tem comprovante emitido pela fonte pagadora, ou então DIF, tá certo? Se ele está oferecendo esses rendimentos, a tributação, a receita financeira correspondente, no termos da turma CAF número 80, e tem aquela história, se ele colocou a fonte na estimativa mensal, ele não pode compor o saldo negativo anual. É igual ao que eu coloquei no outro. Do programa de alimentação do trabalhador também é da mesma forma, e a mesma coisa a questão das estimativas, tá ok? Caso necessário, o contribuinte poderá ser intimado a apresentar a forma de liquidação de cada um dos valores de estimativa que compuseram o total deduzido na aprovação do resultado anual, tem anula, né? Anual, corrigindo aqui. Faculta-se as partes de apresentar esclarecimentos complementares. Ao final do exame, você vai para o relatório conclusivo, indicando qual o valor do saldo negativo, etc, etc. Gente, ele é igual ao primeiro, pelo menos na minha visão, tá certo? E, a meu ponto de vista, nós já discutimos bastante isso, no meu caso, é conversão em diligência. Estou aberto aos comentários ou dúvidas, se for o caso, a gente pode também passar logo para a votação. Bom, pois não. Aqui. Ele apresentou alguns documentos desses itens aqui, pelo mesmo questionamento que eu faço, aquele outro... Traz. Ele traz. Então, beleza. Perfeito. Ok. Posso colocar em votação? Da minha parte, pode. Doutor Nilson. Tá mudo, Nilson? Tá mudo. Oi, só um questionamento, por favor, esclarecimento. É porque aqui no DRJ ele diz que o contribuinte não apresentou provas de nada, né? Ele fala assim, o presente caso recorrente e sua peça exploratória não apresentou qualquer documentação desse JAS, que é para comprovar o que ele vem alegando, né? Limitando-se tão somente a trazer declarações, imaginando talvez que esses elementos pudessem demonstrar liquidez e certeza. Aí no recurso voluntário ele traz algumas provas. Estou abrindo o processo, Nilson, só um minuto aqui. É porque para vocês esse detalhe, como eu estava mandando todos para diligência, eu já estava... Pode ser, deixa eu olhar, na minha cabeça eu acho que tem documentos, tá entendendo? Mas só estou com o processo aberto aqui, tá certo? Porque nesse caso, se ele não tem essas provas, nesse caso a gente indefere de cara, assim, na lista da gente, não é? Aí não é nem diligência, pelo que a gente tem seguido, nem diligência, né? Porque ele sequer pronunciou, mostrou fumaça de direito. Isso. Então, ele pede perícia também, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui, viu, gente? Eu estou aqui no processo, está aberto. Estou tentando passar as folhas aqui. Documento 1 procuração, isso não quer dizer nada. Documento 2 comprovante de inscrição, tá certo? Acho que ele não vai... O registro
contrato social. Acho que não traz prova nenhuma. Eu estou passando aqui, parece que não. Eu lembro que teve um deles, né? Mas eu estou mandando para a diligência 2, então vai terceiro. Tem uma situação similar a outra, tá entendendo? E ele foi intimado, né? Quer dizer, foi, mas o todos ele foi intimado, Nilson. Pois é. A intimação não mudou nada, tá entendendo? Eu acho que o fato... Para mim faz diferença. Ele traz, calma, que eu acho que vamos olhar um pouco, porque esse detalhe para vocês é relevante, para mim não era, tá entendendo? Então, deixa eu olhar aqui. Acho que não apresentou, não. Ele traz aqui um acordo da compensação do saldo negativo do DECOMP, se o saldo negativo formar no pedido de ressarcimento, a estação, tal, relatório, tal. Agora vamos ver, deixa eu ver aqui com detalhes o que alega, então, no recurso voluntário, né? A gente tem que ver isso aqui. Então, ele cometeu um equívoco, talvez gestão negativa, quando isso não foi causa do crédito. Porque, na realidade, um dos argumentos que ele traz é o seguinte, é porque a fiscalização, o despacho decisório glosa tudo, glosa zero. E ele informou uma parte, tá entendendo? Se você olhar no saldo negativo, olha, ele for pelo fato de não corresponder meu valor, ele glosa integralmente. Então, ele diz, olha, pelo menos até o limite desse valor eu quero, tá entendendo? Isso é um dos argumentos dele, tá entendendo? Ó, pelo menos até o 371. É uma coisa que ficou, eu acho que é inseguro eu dar esse direito a dele 371, porque isso não foi analisado na realidade. Por quê? Porque a delegacia era a partir da seguinte premissa: não bateu, eu não olho nada. E não é bem assim. Ele teria que olhar os 371. Esses 371 não foram analisados, está entendendo? Então, eu não tenho instrumentos aqui para indeferir os 371. Por isso que eu decidi para a diligência, agora que eu entendi. Eu vou dar os 371, isso não foi analisado efetivamente, está entendendo? E a lógica dele dá, porque ele diz, olha, o que eu acho errado desse parte decisório, eles bateram, olha, bateu total, eu não dou direito a nada, está entendendo? Então, por isso é que está sendo convertido em diligência. Eu não teria, por que eu vou negar os 371, se a lógica era só o declarar na DPJ quando é compra, ou se seria o caso de diligência. A minha opção é para diligência, já que em outros processos, está entendendo? E é isso aí, gente. Então, nesse caso, uma parte está praticamente esclarecida nos autos, né? Não, mas não foi analisada. Mas não foi analisado o mérito. Não foi analisado o mérito, né? Está entendendo? Então, aqui me parece que é mais lógico, ou dentro da linha de vocês, e analisar novamente a diligência, está entendendo? Eu acho que indeferir pura e simplesmente não, né? Tá, mas aí... Pelo argumento que eu vou dizer, se a delegacia, porque é diferente. Não, mas essa parte é igual, tem uma parte que bate, né? Ele não analisou isso, né? Mas, em primeira instância, ele apresentou documentação probatória? Não, mas é para divergência, ele é intimado pela divergência. Para retificar a declaração, né? E não é intimado para demonstrar a origem, só a divergência. Ele teria a DIPJ e a PERDECOMP. Exatamente. Esse é o problema. Então, é o que o presidente falou, que estaria na DIPJ, à medida que você indefere, você também não consegue ter, né, você não teve o mérito analisado quanto à origem, inclusive do que está em DIPJ, né? Então, assim, propriamente. Não sei se eu entendi, né? Eu não consegui entender isso claramente. Qual foi a divergência? Porque para mim estava na mesma referência, acho que está um pouco diferente, eu não consegui... Tá bom, vamos voltar aqui, a gente entender, não tem problema, né? Então, no despacho decisório, consta, analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, isso é o fotocópia, viu, gente? Está no relatório. Não foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor, olha, não foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na declaração de informações econômicas fiscais da pessoa jurídica não corresponde ao valor do saldo negativo informado no PERDECOMP. Valor informado no saldo, valor original do saldo negativo no PERDECOMP, 378 mil. Valor do saldo negativo informado na DPJ, 371 mil. Diante do exposto, não homologa a compensação, tá certo? Então, ele não aceitou nada. O contribuinte, o que ele está dizendo, não, pelo menos os 371 você vai ter que aceitar, tá entendendo? Essa é a questão. Tá. Entendi.
Eu acho que a única diferença desse processo para o primeiro é que no primeiro, o saldo negativo da DIPJ era maior que o saldo negativo da DECOMP. Parece que não lembro mais nada. Aqui o saldo negativo da DECOMP é um pouco maior do que o saldo negativo da DIPJ. Aí ele fala assim, tudo bem, mesmo que esse excesso, se eu pedir mais na DECOMP, né, mas me dê pelo menos o que está na DIPJ. Né, acho que essa... Mas aí ele não... tem um termo de intimação, vamos só olhar o termo de intimação que eu estou citando aqui, né? No meu voto eu botei desde local, observar que este desfaz decisório requerente havia sido intimada sobre a irregularidade no preenchimento, tá certo? Como para mim esse detalhe não era insignificante, eu não aprofundei, eu acho que careberia a diligência. Mas vamos olhar no processo, nas folhas 7 e 8 é fácil de olhar o que é que ele foi intimado aí para se formar a convicção de vocês. É porque nesse caso, para adotar aquele raciocínio nosso, porque a linha de argumentação, ela passa por... Ele foi suscitado, né, meu? Aqui, gente, olha o documento 7, o termo de intimação. Ele diz o seguinte, descrição, ela informa a divergência de solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PDCOMP retificador indicando corretamente o valor do saldo negativo apurado no período. E, se for o caso, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua compensação. Quando divergente, as informações de PDCOMP da DPJ e da DCTF do período deverão ser sanadas por apresentação de declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta intimação. Então, a intimação é apenas para retificar, gente. Podem olhar aí na página 7 do processo. Ok? Então, ele não retificou. Nenhum deles ele retificou, tá certo? E ele não retificou. Então, ele não foi intimado para comprovar o saldo. É o que ele está dizendo no recurso voluntário, né? Ele está pedindo aquela diligência, sendo apresentado de provas, e eles, se ele aceitasse a divergência, aceita pelo menos o 371 que tem na DPJ. Isso aqui não foi aceito nada, tá certo? É isso aí, eu acho que agora, em termos de dados para a decisão dos senhores, eu acho que agora está bem claro, né? Então, para mim, esclareceu, gente. Então, para mim, na linha que a gente segue aqui, que eu tenho adotado, é o seguinte, eu não devolveria para novo despacho, porque ele foi intimado para retificar, não retificou. E aí, para poder provar. Agora, para eu manter esses 371, eu manteria esses 371, entendeu? Tem análise alguma? Isso não foi analisado. Esse é o ponto, Efigênio. Você vai, porque assim, dos dois uma, você suporta os 371 sem nenhuma análise, o que eu também acho que não dá nessa linha. Exatamente. Ou, assim, veja, fica uma situação que não foi negado pela autoridade fiscal os 371, mas a divergência. Então, nos obriga a retornar. Mas ele não apresentou documentação nenhuma. Mas não foi isso impugnado, ele não foi provocado a demonstrar a origem do 371. Senão a gente tem um cerceamento aqui no tocante à origem do 371, que sequer foi matéria colocada em litígio. Esse é o ponto. O que está em litígio é a diferença. Ele não apresentou o documento da diferença, Efigênio, e ele não foi apresentado 371, de fato, dos 371 para os 378, ele não demonstrou, verdade, só que da origem do total maior, 371, declarado em DPJ, ele não foi provocado para isso, o ponto é esse, por isso eu entendi o racional do Ricardo na diligência, é que na nossa linha, isso ensejaria o retorno dos autos à unidade local. Então, assim, para mim, eu estou bem tranquila, porque realmente não entrou na fase litigiosa a análise do direito creditório quanto aos 371. Só para esclarecer, talvez esclarecer, Virginia, porque assim, tem uma situação em que todo direito creditório pedido digamos assim, é fruto do erro. Digamos que a DPJ fosse 0. Aí diz, não, mas eu tenho um saldo negativo de 100. Eu quero esse 100. Então, veja que esse 100 já está na discussão do processo, né, desde o começo.
né, quando ele entra com a impugnação, manifestação de conformidade, diz, eu errei, a minha DIPJ não é 0, é 100, certo? Aí ele tem que provar o 100, não é isso? Se ele não provar, aí ele ganhou. Mas aqui no caso, aqui, valores hipotéticos, ele declarou 100, está pedindo 200. Aí você pode dizer, olha, você declarou 100, está pedindo 200, e você não fez nada para provar esse 100 a mais, tá certo? Então eu não posso dar o 100 a mais. Mas eu também, fica difícil eu negar o 100 que você já declarou, certo? Porque pode ser que você tenha esse direito, né? Mas eu também não posso te dar de cara o 100 que você declarou, porque eu também não sei se ele está certo, porque nunca foi discutido isso no processo, né? Então a questão é, qual foi a matéria apreciada no processo? Essa é a questão, certo? Se a matéria foi apreciada e o contribuinte não provou, não compareceu competentemente ao processo, eu fico tranquilo para negar, certo? Se ele compareceu ao processo, mas as provas não estão legais, falta alguma coisa, não está redondo, diligência. Estou expondo a minha maneira de pensar, tá? Agora, se tem matéria que nunca foi discutida no processo, aí o meu posicionamento é retornar. Aí, no caso, aqui, tem uma parte que nunca foi discutida no processo, né? Apesar de ter uma parte mínima que foi discutida, que ele pediu, ele está até abrindo mão, ó, se não quiser me dar esse, né, mas me dê pelo menos 100, entendeu? Então, essa parte que não foi discutida no processo é que daria ensejo retornar a DRF. Eu acho que é isso, né, Gisele? Essa parte perfeito, Nilton. É fruto de divergência, né, o que ele pede, o 371. Ele não foi apresentado em nada. Ele foi indicado na íntegra. Mas é que a divergência não é o 371, é a diferença entre o 371 e o 378. Esse é o problema. Este é o problema, Efigênio. Se a divergência fosse o 378 Herol ou o 371, ok, beleza, vocês estavam certos, mas como não... O problema é que a menor aí, a gente também não pode negar, porque pode ser que ele tem, nunca foi discutido, a gente não sabe, e também não pode dar, porque a gente não sabe que se ele tem direito. Não é líquido certo, então assim... Senhores, acho que a gente pode votar, né? Doutor Nilson. Então, senhor presidente, na mesma linha do primeiro, né, daquele primeiro processo, vou pedir divergência para dar provimento parcial ao recurso voluntário para os autos votários da DRF, para prolatar novo despacho decisório, né, considerando que o saldo negativo que ele está pleitando é aquele que está na DIPJ, né? Perfeito. Assim. Então, acho que fica igual, esse texto não ter ficado vencedor, né? Esse foi o caso, mas o texto fica igual àquele da outra. Sim. Bom, doutora Gisele. Então, eu acompanho a divergência do nível. Divergência. Doutora Gisele, doutor Alain. Com divergência, presidente. Com divergência, doutor Alain, doutor Alexandre. Com a divergência também, presidente. Doutor Efigênio. Com divergência, presidente. Doutor Efigênio, doutor Jefferson. Com divergência, presidente. E doutor André. Presidente, eu acompanho o voto do relator. Ok, o relator. Então, gente, ficou da seguinte, eu acho que ficou igual ao primeiro. Acorda os membros do colegiado por maioria de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à autoridade local para análise do mérito de direito creditório pleiteado, retomando-se a partir do novo despacho decisório o meio processual habitual, se em óbice da DRF intimar o contribuinte a apresentar provas complementares. Designado o conselheiro Efigênio para proferir o voto vencedor. É porque é o mesmo texto, eu acho, Efigênio. O caso é o combo. Vencidos o relator Ricardo e o conselheiro André, que decidiram pela conversão do julgamento em diligência, ok? Então já está julgado. Eu peço agora o apoio me informar se algum patrono do contribuinte já está na sala de espera. Que já faltam 2 minutos, se for o caso, eu espero esses 2 minutos. Presidente, a patrona já se encontra na sala de espera. Da Infoglobo, é? Sim. Do processo é o 37 e 39. Deixa eu aqui só ver a ordem. Então, do 37, a senhora Georgiana Leal de Macedo Rezende.
Isso. Pode pedir ela para comparecer à sala, tá ok? A gente vai ficar no silêncio aí. Por favor, agora silêncio. Não, quem tem sustentação de videoconferência no acompanhamento tem prioridade. Item 37 e 39 da pauta, doutora Georgiana Leal, que o processo será julgado agora, por favor verificar a mensagem divulgada no chat. Eu acho que você vai ser a primeira. E o doutor Milton segundo. Doutora Georgiana, que o processo será julgado agora, por favor verificar a mensagem privada no chat. Boa tarde, os senhores me escutam? Sim, tá. Tá mudo, presidente. Obrigado. Doutora Georgiana, boa tarde. Seja bem-vindo à sala virtual da primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão do CARF. A senhora pediu para o patrono do contribuinte Infoglobo Comunicações S.A., que tem dois processos que estão em pauta, o itens 37 e 39 da nossa pauta, que são de relatoria da doutora Gisele. Eu vou pedir para a doutora Gisele fazer o relatório do processo 37, que é o processo 15.374-963-837/2009-37, ocorrente Infoglobo Comunicações S.A. Após o relatório, a senhora tem direito a fazer a sustentação oral de 15 minutos, depois a senhora vai poder assistir à votação, tá ok? Doutora Gisele, a palavra está com a senhora. Obrigada, presidente. Vamos lá. Os dois, eles têm certo grau de similitude, né? Um é de um período de estimativa mensal, o outro é do outro, ambos do ano calendário de 2007, mas aí depois a patrona também pode colocar. Então, são declarações de compensação, visando a compensação de crédito oriundo de pagamento a maior de CS relativo ao mês de agosto de 2007, estimativa mensal, com débitos do mesmo tributo relativo ao período de maio de 2007. A Berat, no despacho decisório, ela não homologou, justamente porque o DARF recolhido já teria sido alocado em outros pagamentos. Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou manifestação, informa que em revisão efetuada em dezembro de 2007, constatou que para alguns meses do ano de 2007 efetuou o pagamento de estimativa maior, em outros a menor. Em decorrência da revisão, o valor devido de CS em agosto foi reduzido para 1.230. Já foi retificada a DCTF, que se encontrava em desacordo com a DMPJ 2008, e em tributo sobre a modalidade de lançamento por promulgação, ela fala da liquidez e certeza, então que ela teria comprovado, através da DCTF retificadora, a origem do direito creditório. Bom, aqui eu fiz esse registro porque às vezes é importante para nós do colegiado, que não consta nos autos que a contribuinte tenha sido intimada previamente a prestar esclarecimento sobre a origem do direito creditório antes de ter sido proferido esse despacho decisório antes da decisão de primeira instância. Na sessão de 14 de dezembro, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, sob o fundamento de que a simples retificação não seria suficiente, que demandaria maior conjunto probatório e, por consequência, documentação fiscal e contábil nesse sentido. E, ao final, né, a DRJ traz o seguinte registro: cabe observar a autoridade lançadora para as providências revisionais que julgar cabíveis, que, de acordo com a consulta CIEF, as folhas 81, no DARF apontado como sendo a fonte do direito creditório a saldo disponível, ou seja, em que pese a DRJ tenha julgado
improcedente, ela me deixa esse aviso que teria algo a ser reconhecido, ou seja, ela própria acaba deixando e dando margem que algo estaria aí em haver em termos de saldo disponível. Cientificada da decisão, a recorrente ela interpôs o recurso voluntário e, a fim de contrapor a decisão da DRJ, ela apresentou laço probatório com o fito de demonstrar a origem do direito, para além da BCTF retificadora, o balancete do mês de agosto de 2007, complementarmente, a petição aí, essa de folhas 349 a 350, caso os senhores queiram ver, balancete mês a mês, DIPJ de 2008, LALUR parte A e B, eu pus todas as folhas, caso os senhores queiram consultar. Planilha de apuração do IRPJ e do LALUR mensal. Cumpre salientar que as folhas tais, a autoridade lançadora emitiu o parecer no sentido de, como a hora recorrente retificou a BCTF após o despacho decisório, não há que se falar em saldo disponível. Então, o que acontece? A partir da determinação da DRJ, a DRF chegou e falou, poxa, mas se você, né, a partir da sua própria decisão, você quer que eu encontre saldo disponível? Veja, eu achei, né, bom, deixa pra lá. É o relatório, presidente. Há uma, né... Ok, doutor Cidério, obrigado. Eu passo agora a palavra para a doutora Georgiana Leal de Macedo Rezende, para fazer a sustentação oral. Doutora Georgiana, a senhora tem direito a 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhora relatora, membros do conselho. Em relação às estimativas, o crédito refere-se à estimativa de CSLL do ano de 2007, e nesse ano, de fato, houve levantamento de balancetes que, por hora, a recorrente encontrava saldo, e em relação ao crédito per si, a matéria já encontra sumulada, que é a súmula 89, de que, havendo realmente o indébito da estimativa, ele não deve ser levado ao final do ano, e sim a recorrente passa a ter o direito de ter a restituição, seja espécie ou compensação. Ela acabou optando pela compensação, fez a sua DIPJ de acordo com esses balancetes, com a contabilidade, e esqueceu um problema mais do que comum, né, recorrente aqui no CARF, esqueceu de fazer a retificação da DCTF previamente ao envio dos perdecontos. Intimada do despacho decisório, tomou a decisão e correu para retificar a DCTF. Depois, de fato, não houve nenhuma intimação entre a transmissão do PERECOMP e o primeiro despacho decisório. Depois ela conseguiu reunir todos os elementos para fazer essa demonstração do crédito, como bem salientou a conselheira relatora, trazendo os balancetes, planilhas, o LALUR neste processo, nos dois processos, na verdade, né? Então, a gente está aqui diante de documentos que já demonstram o crédito. A recorrente, como eu falei, ela fez isso ao longo de 2007, já tem um caso julgado, mais de um, na verdade, no CARF, é o Acórdão 1002-000-452, é o documento 1, anexado ao memorial, caso vocês queiram dar uma olhada. Eu vou só pedir licença para transcrever a decisão, né, do que ficou ali deliberado, que havia necessidade de anular a decisão recorrida para que se apreciasse de fato o crédito. E então, a recorrente, então, só vou pedir para também chamar a atenção de que essa matéria, ela já passou aqui na turma, a doutora Gisele já relatou caso bastante semelhante, que só o erro do preenchimento da DCTF, por si só, não é motivo para se indeferir o crédito, que há necessidade, sim, de se averiguar o crédito. Então, na linha do precedente da recorrente, já do Infoglobo, era caso de se anular a decisão para que fosse apreciado. Houve uma outra decisão que se converteu em diligência para que fosse examinado o crédito. Enfim, todos os caminhos vão levar a Roma aqui, porque o crédito será demonstrado, então, seja por um caminho ou pelo outro, é o que a recorrente pugna, que seja apreciado o seu crédito para que isso não seja levado a juízo. São essas as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigada. Ok, doutora Georgiana, a senhora foi rápida, você usou 3 minutos do seu tempo, tá certo? No próximo processo, a senhora tem, perante os nossos regimentos, direito a fazer nova sustentação. Doutora Gisele, pode continuar com o seu voto. Então, vamos lá.
Aqui, de fato, existem alguns casos, nós até tivemos os anteriores, que há uma necessidade de retorno dos autos à unidade de origem, até em termos de colegialidade, a gente pode até pensar em algo nesse sentido, mas, de fato, vocês vão ver no curso aqui do voto, tá, presidente? Só estou resumindo, eu passo pela construção probatória que a contribuinte fez e, por estar bem completa, eu considerei já suficiente, sem a necessidade e propriamente de análise aí pela unidade de origem, mas estamos aqui para conversar sobre isso. De toda forma, como já colocou a patrona, eu já tenho essa posição que mero erro na DCTF pode ser sim superado através da construção suficiente das provas, indo diretamente aqui no item 14 do meu voto. Então, diante da decisão da DRJ, ela trouxe, além da DCTF, os já mencionados documentos, que vocês quiserem também coloco na pasta. Em análise das provas, verifico que o valor recolhido a título de CES, estimativa para o mês de agosto, de tanto foi de fato equivocado, de acordo com a revisão do cálculo realizada com suporte no balancete levantado naquele mês, seria devido a esse quantum de 1.230, tal como informado na DIPJ. E foi justamente a diferença entre a quantia recolhida que a recorrente utilizou para fins de compensação aqui. Então, fica bem claro que o que ela está pleiteando é essa diferença. Adicionalmente, eu sei que, claro, você tem toda a verificação anual, mas ela também cuidou de trazer as outras planilhas. Então, adicionalmente, cuidou de trazer os autos, a prova documental de todo o procedimento quanto à apuração da CS ao longo de 2007, de acordo com a planilha de apuração correspondente à apuração do lucro real ao ano de 2007, verifica-se o lucro real acumulado, apurado exatamente como declarado da DIPJ, eu até relacionei o quadro. No mais, a cópia integral do LALUR espelha os valores acima apontados. Também podem ser cotejadas planilhas mensais do LALUR, com abertura de valores e contas que compuseram aí essas parcelas. Quanto ao prejuízo, enfim, utilizado ao longo de 2007, observa-se que o valor lançado na parte B do LALUR equivale exatamente àquele que consta da planilha de apuração do IAPJ. Por fim, a recorrente aposta os balancetes mensais do ano de 2007, os quais confirmam os valores do lucro antes do IR e da CS. Não obstante o equívoco formal cometido pela recorrente no preenchimento, o conjunto probatório apresentado mostra-se mais do que suficiente para fins de legitimar o direito creditório a que pleiteado. Ademais, em caso de dúvida quanto à legitimidade do direito creditório, as autoridades fiscais e julgadoras poderiam ter intimado a recorrente a prestar esclarecimentos e juntar novos documentos, o que não foi feito. Aliás, a própria DEMAC, as folhas 344 a 346, mesmo diante da determinação constante da redecisão de piso, limitou-se a consignar inexistir saldo, já que a contribuinte procedeu à retificação da DCTF. Então, de fato, o mérito quanto à origem não foi. O que a contribuinte tentou aqui? Trazer o máximo de conjunto probatório que ela podia para resolver a questão da legitimidade e da origem do direito creditório pleiteado. Então, dos dois mundos. Então, por fim, em vista das razões, considero o líquido e certo e estaria disposta aqui, neste caso, excepcionalmente, a dar provimento, porque em casos análogos, infelizmente, a gente não vê tão vasto conjunto probatório e cuidado neste cotejamento. Aqui eu me senti mais segura para fazê-lo sem ter que retornar os autos, mas também fiquem à vontade, se os senhores também considerarem, enfim, se convencerem a partir das provas e das folhas, estamos aí, esse seria meu voto, presidente. Obrigado, presidente. Deixa eu só, estava com eco aí, só entender, pelo seu relato, os documentos que ela trouxe comprovam exatamente o erro cometido no preenchimento da DCTF, né? Quer dizer, o saldo não foi apurado, o crédito não foi apurado inicialmente, porque o valor do pagamento igual estava da DCTF. Ele retificou a DCTF, a DRJ não aceitou, foi só retificação. E agora, em sede de recurso voluntário, ele traz todos os documentos, pelo menos no seu relato, esses documentos demonstram exatamente o erro cometido, né? Isso, não só da estimativa de agosto, porque o grande problema, presidente, é que normalmente as provas são direcionadas para aquele mês. Eles cuidaram de trazer o ano,
para fins de demonstrar essas realocações e revisões. Porque, como regra, normalmente os contribuintes trazem só o período da estimativa, no caso agosto, tá, presidente? Aqui, eles cuidaram de trazer todos os balancetes mensais, eles cuidaram de trazer o ano. Vocês vão ver que no próximo caso, salvo o melhor juízo, o mês é outro mês, não é agosto, que também teve essa revisão. Então, por isso, como são dois processos trazidos juntos, o contribuinte foi estratégico, ele trouxe o ano inteiro para trazer segurança para nós verificarmos como foram essas alocações, o que permitiria não ter que ser proferido novo despacho decisório por conta de um conjunto mais completo, mas até aí, né, enfim, entender, presidente? Não, entendo, ficou bem claro, tá entendendo? Quer dizer, na minha opinião, quer dizer, eu tenho algumas divergências de vocês, a interpretação desses fatos, mas eu acho que é suficientemente claro. Se o contribuinte traz aqui as provas, se o conselheiro analisou o processo, está lastreando o erro que ele cometeu na DCT, eu acho que não tem mais nada que se fazer da provimento ao recurso voluntário. Eu concordo plenamente, está entendendo? Eu acho que eu não vejo erro na autoridade local, porque se ela diz que tinha um crédito, eu vou olhar, não tem esse crédito, e o despacho decisório inicial, primeiro que estava bem perfeito, está entendendo? Mas abre-se o litígio, e dentro do litígio comprova o erro cometido, para mim está totalmente superado, tá ok? Eu só tenho algumas divergências, com todo respeito, a senhora acha que tudo é dever do julgador lá intimar, eu tenho algumas restrições, mas isso não afeta em nada esse processo, porque é um dado, optedictum aqui seria, né? Não tem nada que seria, não vai mudar nada. Ele trouxe as provas, para mim, na minha visão está bem claro, o seu voto está bem fundamentado. E se vocês quiserem, eu posso disponibilizar na pasta, eu tenho aqui a íntegra também, caso se sintam também mais confortáveis nesse sentido, tá? A íntegra de quê, desculpe? Dos dois casos, com todas as provas que eu faço menção às folhas. Caso facilite para vocês, eu sempre disponibilizo, presidente, porque facilita, né, às vezes, abaixar. Claro, lógico, deve ser feito. Senhores, a palavra está facultada aí para os demais, o voto da conselheira está bem objetivo, né? Querem olhar algum tempo, querem votar, que podem se pronunciar, a palavra está com vocês. Bom, como silenciaram, vamos em votação. Doutor Nilson. Mudo. Está mudo, Nilson? Desculpe. A gente já votou alguns casos parecidos com esse, né, em que o pagamento indevido é maior, né, em que o DAF bate com a DCDF, por isso, inicialmente, não é homologado. O contribuinte retifica a DCDF, a própria administração tributária já admite, aliás, diz até que é necessário retificar a DCDF para reconhecer, né, um possível crédito, e o contribuinte retifica a DCDF e comprova que a retificação é compatível com a sua escrituração. Né? Então, para mim, fecha o quadro probatório, apontando a liquidez e certeza tributária, então acho perfeita o encaminhamento da relatora no sentido de homologar desde já a compensação. Por isso eu acompanho a relatora, senhor presidente. Ok, obrigado. Doutor Alain. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Alain, doutor Alexandre, né? Acompanho a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho a relatora, presidente. E doutor André. Presidente, eu também vou acompanhar a relatora, né? Esse caso aqui não é o que a gente costuma verificar aqui no CAF, né? Geralmente o contribuinte apresenta indícios e acaba que a gente converte em diligência, mas nesse caso aqui o processo ficou bem amarrado, bem comprovado, então realmente não tem o que fazer, é reconhecer o crédito. Tranquilo, eu também volto com a relatora, doutor André, concordo perfeitamente com o que você falou, nessa linha. Então a decisão é acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento a recurso voluntário para homologar a compensação ao ter limite do direito creditório pleiteado, pois a sustentação oral por videoconferência, patrona do contribuinte, a senhora Georgiana. Nós vamos agora passar de imediato para o item 39, que também é do contribuinte. A senhora doutora Georgiana vai continuar na sala, que também foi solicitada a sustentação oral por videoconferência.
Eu retorno a palavra à doutora Gisele. Bom, obrigada, presidente. O caso é absolutamente idêntico, a diferença lá que era crédito oriundo de pagamento a maior de CS relativo a agosto, aqui é relativo a janeiro. Também é estimativa mensal, também eles fazem essa revisão, é o ano todo, como já comentei com os senhores, tem o balancete do IPJ, ela está demonstrando tanto janeiro como o ano inteiro para mostrar essa revisão, e também aqui não teve intimação, né, nesse curso, antes do despacho decisório, depois, na mesma linha que no outro, a DRJ, ela jogou improcedente e deixou esse registro para a DRF olhar no sistema do CF que teria saldo disponível. Aqui, igualmente, ela traz esse mesmo lastro probatório completo do balancete, seja do mês de agosto, seja anual, seja a composição do LALUR, né, que gerou os reflexos. E, então, enfim, é isso, é o relatório, presidente. Eu acho que não vale mais aí a leitura, porque realmente é o mesmo ano calendário, igual, né? Doutora Georgiana, a senhora tem 15 minutos novamente para fazer a sustentação oral. A palavra está com a senhora. Senhor presidente, senhora conselheira, na verdade o caso é idêntico, o conjunto probatório é igual. Eu, inclusive, achei que estávamos julgando os dois ao mesmo tempo naquele momento. Então, é só reiterar mesmo, para encurtar aqui a sustentação, é reiterar os mesmos fundamentos, porque os casos são idênticos, né? A única diferença são os meses de crédito. Até o débito se refere ao mês de maio de 2007, mas é só no período, mas tudo que foi feito para um foi feito para o outro. Muito obrigada. Obrigado, doutora Georgiana. A palavra volta para a doutora Gisele. Então, novamente, supero a questão da retificação ter sido feita após o despacho, ela apresenta todo o conjunto. No item 15, presidente, que eu sei que para excelência é relevante, a gente tem aqui no mês de janeiro esse valor de 372, e o devido seria 274, e foi justamente a diferença recolhida, tá, no lápis dos 97, e aí ela cuidou de trazer realmente toda a prova documental, de novo, mês a mês, que bate com a DPJ, que a cópia integral do LALUR acaba espelhando, então, absolutamente a mesma situação. Então, a partir daí, né, em homenagem a um conjunto probatório amplo e eficiente, e anual, inclusive, eu considero líquido e certo o direito creditório e voto por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento para homologar até o limite do direito creditório pleiteado. É como eu voto. Perfeito, doutor Gisele. Então, situação idêntica à anterior, né? Trouxe provas, retificou a DCTF, demonstrando o direito creditório, tá ok? Senhores, alguém quer comentar alguma coisa a mais ou podemos entrar na votação? Doutor Nilson. Acompanho. Doutor Alain. Com a relatora, presidente. Doutor Alexandre. Com a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Com a relatora. Doutor Jefferson. Com a relatora, presidente. Doutor André. Com a relatora, presidente. Ok, pessoal, também voto com a relatora, ficou da seguinte forma, mesma redação do anterior. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso para homologar a compensação até o limite do direito creditório pleiteado. Fez a sustentação oral por videoconferência a senhora Georgiana. Senhora Georgiana, prazer em conhecê-la. Acho que a senhora está plenamente satisfeita, né? Sim, estreando nessa sustentação no CARF. Tinha feito a primeira na semana passada, a primeira no CARF, amanhã tem outra. Boa sorte para a senhora, com prazer de conhecê-la, tá bom? Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Estreou com o pé direito. Bom, senhores, nós vamos dar continuidade à nossa pauta. Nós temos o segundo pedido de sustentação oral. Deixa eu estar voltando aqui pela minha ordem. Agora vai ser do Reval Atacado, item 41. Tem só um detalhe, que parece que o item 40, ele foi retirado de pauta. Foi retirado, exatamente. O item 40 foi retirado de pauta, mas o item 41 não foi retirado de pauta. Eu peço para o apoio me informar se o patrono do contribuinte, Reval Atacado de Papelaria Limitada, que é o senhor Plínio de Acabrini Júnior, se encontra na sala de espera. Por favor, Patrícia, me informe. Doutor,
O patrão encontra-se na sala, só que ele está com problema de conexão, mas a doutora Ana Paula, que é do próximo sustentação, que é o item 45, já está. Então, podemos colocar? Podemos colocar. Então, só pode chamar a doutora Ana Paula. O processo agora passa a ser o 45, está o Unibanco. Alexandre. Só um minuto aqui, deixa eu ver na minha ordem aqui. Está o Unibanco, é o senhor Ana Paula Mendes Jessen. Quem é o relator é o doutor Alexandre Evaristo, né? Pronto, pode convocá-la, patrona. Ok, vou convocá-la. Pois não. Você colocou na taça, Alexandre? Coloquei sim, viu, Efigênio? É porque eu estava no local errado, eu estava lá, não tinha copiado ainda. Item 45 da pauta. Por gentileza, eu vou dedicar mensagem privada no chat. Presidente, a patrônima já foi convocada. Ok, obrigado. Eu coloquei. Boa tarde, doutora Ana Paula. Seja bem-vinda à sala virtual da primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão do CAF. A senhora está me ouvindo bem? Boa tarde, presidente. Estou sim. Ótimo. Então, vamos colocar agora em pauta o processo, é o item 45, processo número 10.880.952.322/2010-46. O recorrente da Unibanco Consultoria S.A., o relator, doutor Alexandre Evaristo. Vou passar a palavra para o relator, ele vai fazer um relatório. Em seguida, a senhora tem direito a fazer a sustentação oral. Doutor Alexandre, a palavra está com o senhor. Perfeito. Eu vou fazer a leitura do relatório, já que ele não é muito grande, né? Então vou ler ele completamente. Então, trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª turma da DRJ de Fortaleza, em que, por maioria de votos, membros julgadores decidiram por dar parcial provimento à manifestação de conformidade. A manifestação de conformidade foi apresentada contra despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição número tal, no valor de 6 milhões, e não homologou compensações declaradas e outros no valor total de 418, com saldo negativo de RPJ do ano 2005, exercício 2006, no valor de 7 milhões. Não se apurou o saldo negativo porque nem todo rendimento financeiro objeto da incidência na fonte for oferecido à tributação, glosando-se a retenção correspondente ao rendimento não declarado. Nesses termos, fundamento o despacho decisório, aqui eu trago cópia do despacho decisório, cientificado do despacho decisório em 20 de outubro de 2010,
o interessado apresentou manifestação de conformidade instruída com os documentos de folha 63 e 102, requerendo a homologação da compensação por um crédito de saldo negativo que decorre da comprovação de duas retenções na fonte. A primeira é de código 3426, sobre receitas financeiras decorrentes de operações de mútuo firmadas com a Elecpart, durante o período de 99 a 2005, tendo reconhecido a receita financeira anualmente com base no regime de competência, ao passo que a dedução integral do IR-Fonte se deu somente com a liquidação do contrato em 2005. A assunção do crédito de mútuo se deu pela integralização de capital no manifestante à época da Itaúsa Export S.A., feita pela Itaúsa em 31 de julho de 96, de modo que os rendimentos financeiros foram oportunamente tributados. E o segundo crédito, né, de renda fixa denominado CAALI. Pede-se fim que seja considerado correspondente a 6.808, composto pelo saldo negativo de 6.723 e pelo valor depositado judicialmente referente à remuneração variável dos diretores de 85 mil. O pleito foi analisado pela DRJ, que manteve parcialmente o despacho decisório, conforme se observa a seguir. Então, também trago aqui um trecho do acórdão da DRJ. Então, o que é importante aqui, eu vou só ler o item 11 e o item 12 ali, tá? Então, o requerente demonstra que ofereceu a tributação receita financeira ao longo desses anos, segundo o regime de competência, mas somente pôde fazer o uso do imposto retido por ocasião da liquidação da operação, de modo que o rendimento financeiro reconhecido em 2005 corresponde apenas àquele auferido no período e não à totalidade dos rendimentos acumulados, como supôs equivocadamente o despacho decisório. Entretanto, o manifestante não comprova que ofereceu integralmente a tributação dos juros incorridos, 1.600.000, e a atualização monetária 487, relativa ao período de 1º de agosto de 96 a 31 de dezembro de 98, evidenciado nas planilhas elaboradas pelo próprio interessado. É de se estranhar que, não tendo sido amortizados pelo devedor, tais encargos não compuseram o saldo do empréstimo a ser objeto de liquidação. Dessa forma, o valor do imposto retido haveria de ter sido maior, especificamente no montante de 417 mil. Desconta-se, portanto, a quantia acima do valor efetivamente recolhido, atribuindo a diferença encontrada ao imposto de renda na fonte a ser deduzido do imposto apurado no ano de 2005. Isso com relação ao primeiro, né? Com relação à segunda retenção, reconhece sua integração ao saldo negativo, já que comprovada a sua ocorrência, como parte da retenção foi anteriormente reconhecida, resta confirmar a diferença a ser computada no quadro a seguir. Então aqui eu já não vou mais fazer a leitura da DRJ, é só para demonstrar que uma parte foi reconhecida já no âmbito da DRJ. Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário para esse conselho, em que sustenta que as operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas controladas, coligadas ou interligadas e não autorizadas a funcionar pelo BACEI, na vigência do inciso 2 do artigo 77 da Lei 8981 de 95, não estavam sujeitos ao imposto na fonte. E 2, os valores depositados nos autos do mandado de segurança número tal compuseram a base de cálculo do RPJ, mas foram isolados no cômputo do saldo negativo em razão do depósito judicial. É o relatório. Obrigado, doutor Alexandre. Eu passo agora a palavra para o patrono do contribuinte. Boa tarde, senhores conselheiros. Eu até havia preparado uma apresentação, mas não consegui acessar a sessão virtual pelo computador, então eu vou só me pautar aqui dos tópicos. Mas, como bem relatado aqui, o processo teve origem em pedido de restituição e de declarações de compensação. Todos foram negados originalmente. E na DRJ, alguns valores foram reconhecidos. Os valores são três, eu separei em 3 tópicos. Diz respeito às retenções de de rendimentos financeiros oferidos no contrato de mútuo, como bem relatou. Nesse ponto, o acórdão recorrido, ele glosou apenas agosto de 96 a dezembro de 98. Então, a outra parte já foi reconhecida pela DRJ. O outro ponto é o fundo de investimento denominado CAALI, como bem
comentou o relator, essa parcela também foi reconhecida pela DRJ. E o último ponto é aqui com relação à parcela do exigível suspenso, né, um depósito judicial no mandado de segurança, que foi isolado da composição do saldo negativo. Então, permanecem aqui duas questões, né, os contratos de mútuo e o exigível suspenso. Com relação ao contrato de mútuo, a parcela não reconhecida, ela diz respeito a 96 a 98. Nessa época, as operações de mútuo realizadas entre as pessoas jurídicas controladoras, controladas, coligadas ou interligadas e não autorizadas a funcionar pelo Bacen, elas não estavam sujeitas à retenção do IR-fonte. Então, por isso que não teve realmente essa retenção. Só com a edição do artigo 5º da 9.779 é que passaram a sujeitar-se ao IR, né? Então, o contribuinte, com base nessa lei, não efetuou as retenções, por isso que não foram identificadas, né? Então, esse ponto, esses valores têm que ser reconhecidos. E, por fim, a parcela do exigível suspenso, eu queria só comentar aqui que a DRJ, ela se confundiu, porque ela concluiu, eu vou abrir aspas aqui, o requerente não esclareceu o porquê a remuneração variável dos diretores deveria compor o saldo negativo, quando a natureza desse gasto é de, no máximo, despesa, e não de forma de antecipação. Aqui, na verdade, ela tentou entrar na natureza do valor da despesa, mas nós estamos falando aqui, na verdade, da não inclusão do depósito judicial no saldo negativo. Então, aqui, a parcela do exigível, ela só não foi declarada na DIPJ, porque não tem campo específico. E aí, por isso que gerou essa inconsistência entre DCTF e DIPJ e essa diferença. Mas nós juntamos, inclusive, laudos, pareceres técnicos do professor Ricardo Maris e Eliseu Martins, acerca desse procedimento que o contribuinte adota de isolar os depósitos judiciais do saldo negativo, da composição de saldo negativos, por causa da neutralidade desses valores, né? Esses pareceres são aí o DOC 3 e 4 do recurso voluntário. Então, o contribuinte entende que todos esses valores devem ser reconhecidos para compor o saldo negativo, para comprovar a integralidade do saldo negativo, portanto, ter direito à restituição e à compensação no valor integral pleiteado. Por isso, a gente pede o provimento integral do recurso voluntário. Obrigada, presidente. Ok, obrigado. Então, eu passo a palavra novamente ao doutor Alexandre, que vai proferir o seu voto. Perfeito, pessoal. Não sei se vocês estão ouvindo aqui, mas eu estou com uma obra do lado, bem na hora de Lady Murphy aqui, começa a fazer barulho na hora que eu falo. Agora tem uma diminuída. Eventualmente, se o barulho ficar insuportável, eu posso tentar mudar de quarto, viu, para ver se... Mas vamos lá, vamos fazer a leitura do voto. Então, primeiro, o recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão porque dele conheço. No que tange ao mérito, o despacho decisório denegou o direito creditório pleiteado por entender que os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras a que se referiam as retenções na fonte não teriam sido submetidos à tributação. Apresentada a manifestação de conformidade, aí eu trago aqui o trecho do que a DRJ entendeu. Como se verifica, a DRJ adota a premissa de que tais valores estariam sujeitos à retenção na fonte. Então, a partir desse trecho que está nos itens 11 e 12, que foi aquele até que eu li quando estava fazendo o relatório, nota-se então que a DRJ ela parte dessa premissa que os tais valores estariam sujeitos à retenção na fonte. Ocorre que, conforme bem indica a recorrente, até o advento da Lei 9779 de 99, não havia previsão legal para retenção na fonte suscitada, nos termos do artigo 77 da, então, Lei 8981 de 95. Então, o regime de tributação previsto nesse capítulo, né, diz o artigo 77, não se aplica aos rendimentos ou ganhos líquidos, inciso 2, nas operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, exceto se a mutuária for instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central no Brasil. Nesse sentido, de se informar que a referida decisão recorrida para reconhecer o crédito pleiteado referente ao IR-fonte sobre receitas financeiras decorrentes da alteração de mútuo. Por fim, em relação à possibilidade de os depósitos judiciais comporem a parcela do saldo negativo,
entendo que também deva ser dado provimento ao recurso voluntário. Isso porque, conforme já me posicionei nos autos do processo aqui de outro acordo que a gente julgou em março desse ano, caso negado o crédito com base em débito depositado em juízo, e se esse depósito vir a ser convertido em renda para o Tesouro, haveria um prejuízo para o contribuinte. A Fazenda Nacional, nesse caso, então, tem a certeza que, caso perdedora da doação, os valores depositados serão recebidos. No presente caso, não considerar o referido depósito como pagamento do débito confessado na DCTF seria exigir 2 vezes o mesmo débito. Isso porque o valor que a DRF alega não estar confirmado foi depositado judicialmente. Aí aqui eu cito, inclusive, o julgado nesse sentido, aqui trago a ementa, né? E o acórdão aqui nesse caso da 1401. Então, diante do exposto, eu voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para compensação do direito creditório pleiteado. Em outras palavras, os 2 obstáculos para o direito creditório que remanesceram a partir do acórdão da DRJ seria essa questão de que não teve tributação na fonte no que tange ao rendimento do mútuo, e que não teve, e que o depósito judicial também não deveria ser considerado. A questão da inexistência de R-fonte, isso daí acaba sendo resolvido com a questão que não havia essa necessidade da retenção, e, por fim, a questão do depósito também eu entendo que deve ser superada. Então, é como voto. Ok, doutor Alexandre. Então, são basicamente 2 itens que estão dentro do que foram analisados, que estavam pendentes, né? O segundo ficou a questão do depósito judicial, ficou bem claro. O primeiro, eu confesso que eu fiquei um pouco em dúvida. Ele está querendo aqui saldo negativo, né? Então, na composição do saldo negativo, você vai abater retenções na fonte. O que me ficou um pouco confuso é porque você está dizendo, não, é uma operação de mútuo, não tinha retenção na fonte. Se não tinha retenção na fonte, como é que ele compõe o saldo negativo? Eu não entendi bem esse detalhe. Excelente questão, viu, presidente? Na verdade, no que diz respeito ao que teve de retenção em nome dele, isso não há dúvida. A dúvida diz respeito se aquele montante foi oferecido à tributação daquelas receitas financeiras, tá? E aí as receitas financeiras que estão sendo levadas em consideração para o montante do período em questão são receitas financeiras de exercícios anteriores. E aí a DRJ falou, olha, no que diz respeito àquele período que vai até 98, eu não vi você oferecer a tributação àquele montante. E aí, de fato, não é que ele não ofereceu a tributação, é que não havia tributação do imposto de renda na fonte nos termos do artigo 77. Ficou claro. Então, na realidade, o problema da fonte era o que estava sendo oferecido a tributação. E a DRJ, uma parte não foi oferecida a tributação. Mas aqui não oferecida a tributação é porque não tinha retenção na época, não é isso? Pelo seu relato, não é isso? Ok. Doutor Alain pediu a palavra. Nessa sequência já quase matou a minha dúvida completamente, né, Ricardo? Aí no seu remate. Mas eu vou pedir para ainda assim confirmar com a Alexandre. Então, Alexandre, pelo que eu entendi, a DRJ inferiu que houve oferecimento a menor à tributação por conta de que deu falta dessas retenções na fonte que, na verdade, não seriam cabíveis, não é isso? E aí ela concluiu no sentido de que não houve oferecimento, houve só um oferecimento parcial à tributação dessas receitas financeiras, não é isso? É isso mesmo, lá. Obrigado, era essa a dúvida. O doutor Efigênio pediu a palavra. Alexandre, então aqui agora a minha dúvida é com relação ao depósito judicial. Acho que nós enfrentamos isso nessa turma, se eu não me engano. Na verdade, você considera o depósito judicial, então, como um crédito líquido e certo, não é isso? Um pagamento efetivamente. Não é isso? Nessa linha de... Exatamente. Exatamente. Sim, então foi o que nós discutimos, né? Então, ok. Aí é uma divergência, realmente. Porque eu entendo que esse pagamento, nesse ponto específico, né, até foi uma discussão que nós tivemos. Era uma parte de um processo meu, se era ou se não era líquido e certo, ok. Então, só para confirmar se era no mesmo ponto. Doutor, já que eu não participei dessa discussão, qual foi a análise de vocês? Você já discutiu essa questão do depósito judicial, não é isso? Porque é o seguinte, presidente,
eu não considero, acho que foi seguido por alguns, que o depósito de saldo é um pagamento líquido e certo. Entendeu? É um depósito que está lá com as idades suspensas. Eu não considero que ele possa compor esse crédito para fins de... Porque assim, esse valor ele está depositado e ele já vai estar sendo repetido pelo contribuinte. Entendeu? Quando que ele vai se tornar líquido e certo para o contribuinte? No momento que ele for levantado. Né? E para a União, efetivamente, quando for transformado em pagamento definitivo. Então, ele é um valor que está suspenso. Essa é o certo da discussão, se eu não estiver equivocado, é isso? Perfeito. Né? Eu queria apenas saber, para mim é um tema novo também, por isso que eu estou amadurecendo a ideia aqui. Aí eu estava querendo ouvir o posicionamento do colegiado. O doutor Alain pediu a palavra, eu já concedo a palavra para ele. Então, sobre essa questão do depósito, certo? Se ele perde a ação judicial, ele é convertido em renda, certo? E se ele ganha, ele pode levantar o valor, certo? Do depósito. É isso? Se ele pode levantar o valor, nós estamos antecipando o valor que não é certo ainda para ele, né? Ele está considerando esse pagamento. Vamos lá. Então, se ele perder, tudo bem, porque ele converteu em renda e tá metido. Se ele ganhar, na verdade, né, ele ganhou. Então já é crédito, ele pode levantar o valor, mas ele já não era nem para ele ter depositado, ou seja, desde o início ele já tinha direito ao crédito. Entendi. Essa é a lógica. Entendi. De uma forma ou de outra, ou ele passa para a União, ou ele tem de volta. O doutor Nelson pediu a palavra. Está no mudo, Nelson. A questão é que o depósito judicial, certo, é precário. A gente só se pode aproveitar, né, esse crédito de uma decisão transitada em julgado. Certo? Então, assim, como ele não pode já considerar isso como despesa, não transitou em julgado, certo? Então, aí ele joga como fosse uma fonte, que é uma maneira de contornar essa proibição de aproveitar, né, esse pagamento de uma decisão judicial que não transitou em julgado. Tudo bem, eu não posso não transitou em julgado, eu não posso admitir como despesa, certo? Então eu vou chamar de imposto retido na fonte, né? Aí dá certo. Então, eu acho que foi determinante para mim, certo? Quando a gente discutiu isso daí, né? Essa caracterização que para mim é claro que essa é uma maneira, certo? Digamos assim, que não é uma maneira regular de dar um novo nome, de dar um novo tratamento a um pagamento, certo? Para poder obter o benefício desse pagamento, em que ele originalmente não poderia, se desse a caracterização correta daquele pagamento. Eu acho que colocar esse fato, que para mim aí existe, digamos assim, uma irregularidade mesmo, certo? Uma irregularidade que eu, na minha opinião, eu acho que é abusiva, entende? Essa maneira de caracterizar, certo? Esse pagamento, dessa maneira, é abusiva, certo? E falsa, porque não é retenção na fonte. Ele dá o nome de retenção na fonte para poder obter o benefício que não teria, né? Pela legislação. Eu não posso falar que é um crédito líquido e certo. O doutor Alexandre pediu a palavra. Não, a doutora Gisele antes. A doutora Gisele tinha pedido, depois o doutor Alexandre, tá certo? Doutora Gisele, está mudo. Aqui, o que eu estou vendo é o seguinte, na DIPJ, como a contribuinte não tinha um campo específico para essa parcela exigível, ela não conseguiu fazer constar isso da DIPJ. Então, na DIPJ, você tem um valor de 6.723.000 e diferente do apurado de 6.808. Essa diferença seria justamente esses 85 que ela isolou no cômputo do saldo negativo, enfim,
No fundo, eu não consigo ver o falso nessa história, Nilson, e nem propriamente essa duplicidade, porque, ao fim e ao cabo, o que ela está tentando ver reconhecido é que esse valor depositado, no fundo, ele não guarda relação com o imposto de renda retido na fonte desse pagamento. Não tem nenhuma relação. Então, assim, pelo menos o que eu entendi da linha argumentativa dela é o seguinte: a gente está querendo que se comprove uma retenção que não tem nenhuma relação, ao mesmo tempo a diferença das DIPJ se dão porque não tem um campo específico para esse lançamento isolado do depósito judicial, e partindo desse raciocínio, eu não acho que ela está tendo nenhum benefício, eu acho que é simplesmente uma neutralidade. Inclusive, se vocês pegam o parecer do Eliseu e do próprio professor Ricardo, é bem nesse sentido: o contribuinte não tem o que fazer, então ele gera essa neutralidade, e essa neutralidade, ela não impacta propriamente no saldo negativo de forma direta, e pelo menos foi isso que eu entendi à época, e por essa razão, eu acompanhei, eu acho que não lembro se tinha sido da sua relatoria, Alexandra Dottozelli, mas nessa linha de entendimento mais ampla. Poxa, o que a gente está discutindo é a diferença da DIPJ decorrente de algo que a contribuinte não tinha como fazer de forma diversa, ao mesmo tempo que não guarda nenhuma relação com o imposto de renda que compôs o saldo negativo, e por consequência você não poderia ter uma afetação, gera uma neutralidade, não há benefício nenhum, assim, em termos práticos, ao meu ver. Pelo menos é o que me consta aqui. Aí, Ale, eu acho que pode tecer suas considerações aí também sobre isso. Só uma pergunta aí, só se Ale, passar a palavra para ti, doutor Alexandre. Mas vamos imaginar a seguinte situação: a gente reconhece o saldo negativo agora, certo? Perfeito. Esse valor compõe o saldo negativo. Ele ganha a ação judicial e ele tem ele levanta o depósito novamente. Ele vai ganhar duplamente, não? Eu não vejo dessa forma, gente. Porque, no fundo, aqui a composição, ela neutraliza, ela não é um adicional, presidente. Não, depende, Gisele. Ele depositou 100, aí ele chega aqui: olha, eu tenho um saldo negativo de 100, eu quero utilizar. Está certo, esse 100 você tem. Mas ele vai na justiça: olha, eu estou discutindo esse 100 que não era para pagar, eu vou depositar judicialmente. Eu ganho uma ação, eu levanto o depósito. Então, eu dei o 100 agora do saldo negativo e dou o 100 do levador do depósito. Isso pode acontecer, me parece claro. Presidente, foi exatamente essa tese, e só para complementar o que o senhor disse, olha o que está dito no voto. Por fim, em relação à possibilidade de os depósitos judiciais comporem a parcela do saldo negativo. Então, ou seja, é um pagamento, eu estou considerando um depósito como se pagamento fosse. Então, essa foi a divergência. Ele vai ter esse direito? Vai a partir de quando? Qual o momento crucial que ele faz jus a esse pagamento? Transitou em julgado. Ok, ele faz jus a esse pagamento, a esse valor, porque ele pode, ou ele levanta, ou ele vai, enfim. Porque está com a exigibilidade suspensa, né? A questão é, será que eu consigo, com a exigibilidade suspensa, fazer constar da composição ao ponto de justificar essa diferença na DPJ? Coloca um ponto para você responder essa questão. Quando o 170 fala que o crédito tem que ter liquidez e certeza, eu posso falar que ele é líquido e certo, ou depois que está com a exigibilidade suspensa? Essa foi a minha linha de argumentação. Entendeu? Não, o problema é que há um risco dele ganhar duplicidade, isso é inevitável, entendeu? É até diferente da compensação da estimativa. Confessada, a fazenda ainda pode executar. Mas se a gente é diferente da estimativa. Se a gente reconhecer esse crédito agora, tá certo, e ele ganhar ação judicial, ele vai ganhar 2 vezes, e a fazenda não vai poder fazer nada. Tá ok? Então eu vou passar a palavra ao doutor Alexandre, faz tempo que pedi a palavra, né, Alexandre? E depois para o doutor Alain e depois para o doutor Nilson. Então, doutor Alexandre, doutor Alain e doutor Nilson pela ordem. Obrigado, presidente. Não, a discussão aqui é uma discussão bastante interessante, mas o reconhecimento de um depósito judicial para um contribuinte, ele só tem aspectos negativos ali. Ele tem que reconhecer ali no ativo dele, bom, além de ter uma saída temporária de caixa que pode vir a se tornar definitiva, que é o cerne da discussão, né? Mas ele tem que perde liquidez ali, ao mesmo tempo ele tem que fazer a adição da tributação do tributo com exigibilidade suspensa, então ele não toma a dedutibilidade desse mesmo montante, e para piorar,
tem todo o cenário que o governo federal hoje ele pode utilizar uma grande parte do montante do depósito judicial, né? Então também é algo que não é relevante para a decisão, mas no contexto é importante mencionar. Então, desde 2015, o governo federal pode usar até 70%, ainda que temporariamente ali, né, daquele montante. Então, são essas são as palavras aqui, a discussão acho que já está bem colocada. Eu vou deixar os demais colegas falarem. Ok, vamos continuar aqui pela ordem, doutor Alan, depois o doutor Neilson. Pode me confirmar, afinal, o que exatamente se discute nessas ações judiciais, nesse mandado de segurança? Porque eu tinha a impressão de que se tratasse de discussões relacionadas a estimativas ou outras parcelas do saldo negativo, e não ficou. E para mim não está muito claro, nem no recurso, e também no voto do relator, assim, que desse mais detalhes sobre essas ações judiciais, do porquê que elas estão compondo o saldo negativo. Porque, a princípio, me parece que eu pensei que fossem ou estimativas ou retenção na fonte, ou alguma dedução dessas deduções que são comuns, né, que já tem lá a linha, porque não tem linhas na DIPJ, não é isso? Isso é um dado. Não tem linha específica para ela na DIPJ. Mas, afinal, elas tratam exatamente do quê? Porque, realmente, se isso foi ventilado, esse detalhe me passou despercebido. Eu vi aqui, Alan, que, na verdade, o ICMS, ele discute a dedutibilidade de honorários variáveis de diretores. E, portanto, ele não teria nenhuma relação com o imposto de renda retido na fonte desse pagamento. E daí entra realmente esse racional técnico do efeito caixa dos depósitos judiciais. Na verdade, é uma linha muito até econômica. Ou seja, ela poderia deduzir esses valores, é isso? Do IR do ano, do saldo negativo? É essa a questão? Não. A questão como não tem nenhuma relação com o imposto de renda retido na fonte, compõe o saldo negativo, é pura e simplesmente saída de caixa. Uma vez que eu tenho saída no caixa da empresa, teoricamente, uma vez que eu não tenho a linha na DIPJ, eu poderia integrar meu saldo negativo, por uma questão de neutralidade. Então, eles usam um princípio contábil, não é isso, a lei da neutralidade, para fins de buscar esse encontro de contas, uma vez que do caixa da companhia há essa disponibilização imediata. E, a partir daí, o Estado se vale desse dinheiro. Essa é a grande verdade. Quer o contribuinte no futuro levante ou não, ou seja, ganha ação e converte em renda da União, ela já utilizou de dinheiro e hoje... Continuo sem entender. Como assim? Continuo sem entender. Vou repetir a minha pergunta. Talvez esteja coletindo. Eu sei que existe uma discussão relacionada à retenção na fonte, que não foi oferecida a tributação, que a conclusão se chegou por meio de não ter sido detectada uma retenção na fonte que de fato não era para ter sido feita. Isso é uma discussão. Existe uma outra discussão que é essa dessas discussões judiciais que não tem linha específica na DIPJ, certo? E aí agora você me respondeu parcialmente. É uma discussão relacionada a ICMS, não é isso? A dedutibilidade dos honorários variáveis de diretores. Ou seja, não tem a ver com a discussão do imposto de renda. Entendi, mas então quando eu perguntei, você negou, na verdade minha pergunta estava certa, certo? Esse valor tem relação com a apuração do resultado do imposto de renda do ano, do saldo negativo, certo? Então, se eles ganharem a ação, esse valor tem que ser deduzido lá, e na verdade seria deduzido da base de cálculo, né? Então, ainda teria que se aplicar o percentual, não é isso? Como é que porque normalmente o saldo negativo a gente trabalha com as parcelas que são feitas em relação ao imposto devido. E essa discussão dessas ações judiciais a gente não está falando de deduções do imposto devido, mas sim de alguma coisa relacionada à própria base de cálculo do imposto, certo? Perfeito. Sim, eu acho que eu entendi. Essas coisas precisam ser mais bem esclarecidas. Porque eu não sou relatora, eu estou tentando entender. Os outros de saldo negativo. A gente tem uma situação que o contribuinte está discutindo um valor que, a princípio, não são os regulares, saldo negativo, mas que, em tese, diminuiria a base de cálculo, uma despesa, certo? Que, em tese, diminuiria a base de cálculo e, por conseguinte, diminuiria também o imposto devido e, por essa razão, ela está reclamando isso como
como saldo negativo, não é isso? Perfeito. Pelo que eu entendi. Pela ordem do Dr. Neudson, faz tempo que está com a mãozinha levantada, tá certo? Então vamos passar para o Dr. Neudson, ok? Depois do Dr. Alexandre, tá bom? Ok, obrigado, presidente. Eu acho que você entendeu, né? A empresa houve um pagamento, certo? Pagou a quem? Certo? É isso, depósito judicial. Um pagamento, certo? A parte de riqueza da empresa, certo? Saiu ali do domínio da empresa. Houve esse pagamento. Como é que a empresa vai apropriar esse pagamento? Depende da natureza do pagamento, certo? Nem todo pagamento pode ser logo apropriado. Esse pagamento é um depósito judicial, certo? Esse depósito judicial, digamos assim, ele ele diz respeito a esse tributo e está com exigibilidade suspensa, ele não pode reduzir a base de cálculo do imposto em razão desse pagamento, tá certo? Não é permitido, porque o tributo está com exigibilidade suspensa em razão do depósito judicial, certo? Ele não pode deduzir da base de cálculo do imposto. Perfeito, a empresa não deduziu da base de cálculo do imposto. Mas o que foi que ela fez? Lá na apuração, ela disse assim, esse pagamento de depósito judicial, eu vou chamar de imposto retido na fonte e vou reduzir o imposto a pagar. Tá certo? Foi isso que aconteceu, só isso. Então, não tem duplicidade? Não tem duplicidade. Agora, hoje, não tem duplicidade. Pode ter no final do julgamento, quando a decisão judicial transitar em julgado, pode ter ou pode não ter, eu não sei. Hoje não tem duplicidade, certo? Mas hoje, a empresa não poderia reduzir o imposto a pagar por esse valor, certo? Porque o que tem a ver o depósito judicial com fonte? Absolutamente nada. Então, por que eu vou chamar depósito judicial de fonte? Não tem nenhuma razão, a não ser reduzir o imposto a pagar indevidamente. E aí, eu acrescento um outro fator assim, mais agravante. Como é que eu estou aproveitando esse imposto a pagar, esse depósito judicial? Estou aproveitando por meio de uma decomp. Isso é isso? Não é isso? Eu estou inserindo no direito território, que eu alego que tenho, esse valor. Inserindo como? Se é o depósito judicial, não tem como inserir. Eu dei o nome. Eu chamei de imposto retido da fonte, então agora eu inseri no saldo negativo. Certo? Mas veja, que é em razão de uma decisão judicial que não transitou em julgado ainda. Estou depositando. E o artigo 74 da 9.430 proíbe o contribuinte de se beneficiar, certo, de um alegado crédito oriundo de uma decisão judicial que não transitou em julgado. Ou seja, de um processo que nem foi julgado. Tá? Então, para mim, isso é extremamente irregular. Certo? Eu chamar de imposto de renda, um depósito judicial, chamar de imposto de renda retido na fonte, inserir artificialmente no meu saldo negativo para me beneficiar daquele pagamento. É neutralidade. O que eu paguei, eu estou tendo de volta. Não é neutralidade porque é indevido. Certo? Eu não poderia ter de volta. Eu estou fazendo depósito judicial, a empresa tem ônus de ter adotado essa decisão. Lá no final, quando sair a decisão, é que tudo vai se resolver. Mas ela não pode se beneficiar disso agora. Ela não pode evitar o ônus de ter optado por litigar. Esse é o ônus dela. Não cabe ao erário, não cabe ao contribuinte, certo? Compensar, assumir o ônus dessa decisão da empresa. Tá? Porque quando a empresa está se restituindo, está se beneficiando dessa maneira, ela está deixando de pagar tributo, está tirando o dinheiro do erário. Certo? Então, é o erário que estaria compensando
né, esse depósito judicial que a empresa está fazendo. Isso, para mim, é um abuso, certo? Se eu fosse autor fiscal, eu faria um lançamento né? Bom, deixa para lá. Ok, não sou fiscal da fiscalização. Tá bom. É só para deixar bem claro, para desabafar a minha indignação diante do... Não, deixa eu só um esclarecimento para a doutora Ana Paula. Doutora Ana Paula, iniciada a votação, o patrão contribuinte não pode mais se pronunciar. A gente abre uma exceção, se fosse um caso, olha, tem uma prova no processo, a ação transitou julgado. O mérito da ação, infelizmente, não. Só os conselheiros podem se pronunciar, tá ok? Então, eu não posso lhe conceder a palavra por causa disso. Bom, pela ordem, aqui ainda nós temos o Alain, o Efigênio e o doutor Alexandre, tá ok? Presidente, a falação do Nelson foi esclarecedora. Acrescentou alguns elementos ali, né, nos meus questionamentos, né? Me parece que, bom, se tratando de uma despesa, né, de uma dedução, vamos falar de despesa, porque dedução confunde com aquela que é feita depois do imposto devido, que integra o saldo negativo, certo? No caso de uma despesa cuja dedutibilidade se encontra sob exigibilidade suspensa, ela não pode compor o resultado fiscal do próprio ano. Ela tem que ser controlada na parte B do LALUR para ser reconhecida quando, então, houver trânsito em julgado. Mas, me parece, o que está sendo provocado aqui pela recorrente e se houver depósito? Será que eu não posso antecipar isso? Eu acho que é essa a questão que a recorrente provoca, não é essa, né, doutora Jalança? O doutor Alexandre, que é o relator, não viu, doutora Ana Paula? Infelizmente, eu não posso deixar você entrar num debate. Alexandre, esclarece essa posição, porque, ao que parece, a princípio, o que a princípio encerra o Nelson pode discordar, ele pode assinar discordando de mim. Para não ficar bem claro. Deveria compor, então, tá com a exigibilidade suspensa, só pode ser apropriada, a princípio, no exercício fiscal em que transitar em julgado, certo, Nelson? É isso? Então, deveria ser compor o saldo negativo desse ano, correto? A sua linha, pode responder a mim diretamente? Você está dizendo que não deveria compor de outro ano, certo? Porque a recorrente efetuou o depósito relativo a essa discussão. Em tendo efetuado o depósito, ela não poderia fazer como de fato ela fez, ter trazido para aquele próprio ano? Eu pergunto ao Alexandre se a controvérsia não seria essa. Mas não, eu peraí só um minuto aqui. Vamos lembrar bem, a composição de saldo negativo é um valor, no caso, da fonte. Não foi bem uma retenção na fonte. Foi um valor que ela pagou, que ela achou indevido e fez um depósito judicial para discutir judicialmente. Então, esse crédito, ela já quer estar reconhecendo do saldo negativo, é isso, né? Presidente, só aproveitando, nesse caso, eu acho que é importante a gente passar a palavra para a patrona, para a questão de fato mesmo. Perfeito. Tem duas questões que são importantes que ela fale, não é argumentar, é falar a questão. A primeira delas lembrando o seguinte, vocês lembrem que os conselheiros são os senhores, a responsabilidade são dos senhores. Eu quero o contribuinte já foi dado 15 minutos, ele vai abrir a exceção, porque está seguro para esclarecer fatos. Fatos. São dois fatos que, meu ver, merecem ser esclarecidos. Primeiro é o requerimento específico com relação à questão dos depósitos, porque foi a dúvida que o conselheiro Alain levantou. E a segunda questão é aquela que até foi levantada anteriormente, é falar qual que é o tema que está sendo discutido nesse caso com depósito judicial. Ao longo do processo tem essa explicação, que é uma questão de dedutibilidade de uma remuneração variável, mas para que ela explicite exatamente do que se trata. Então, a meu ver, eu faria essas duas perguntas. Pessoal, doutora Ana Paula, autorizada... Eu iria se teve o trânsito em julgado aqui, que para mim é relevante. Sim, claro, lógico. Doutora Ana Paula, objetivamente falando, a senhora tem direito de fazer os esclarecimentos. Presidente, obrigada. Eu vou só aqui tentar demonstrar. Na verdade, o que aconteceu? Esse depósito, ele não foi computado no saldo negativo. O que foi feito? A fiscalização pegou aqui a diferença dos valores de DCTF e DIPJ, porque não temos campo específico na DIPJ para informar essa parcela exigível.
do exigível suspenso. Então, ela pegou a diferença e falou que tinha que computar no saldo negativo. Nós não computamos por razão da neutralidade. Então, não compõe o saldo negativo. Nós estamos falando que ela é neutra. Então, nós não estamos computando no saldo negativo, diferentemente do que alega a DRJ. Porque a DRJ, ela se equivocou. Ela tentou entrar no mérito da natureza desses valores, para falar se era dedutível ou não, e aí, assim, vai ser questão de apuração. Aqui nós estamos falando do saldo negativo, e que essa parcela do exigível suspenso tem um caráter neutro, então ela não compõe o saldo negativo aqui nesse momento. Então, o que a fiscalização fez foi pegar essa diferença e incluir no saldo negativo. E só para o último esclarecimento, o processo ainda está pendente de julgamento, tá? Ele ainda está no STJ para ser julgado. Então, obrigado, Ana Paula, foi boa a sua participação. Então, vamos só para a questão de fatos de esclarecimento. Em que momento, então, você trouxe a história desse depósito judicial para compor um saldo negativo, doutor Alexandre? A doutora Ana Paula vai explicar também. Aqui, sinceramente, eu tinha sido levado a entender de uma maneira diferente, talvez pelo acórdão da DRJ. Eu tinha entendido, de fato, que o pedido se referia ao próprio depósito judicial. Então, aqui eu peço desculpas aqui, mas eu não tinha entendido claramente o processo. Então, se for dessa forma, mais patente ainda se demonstra que o erro ali ao meu ver, da fiscalização, porque ela está trabalhando com o... Mas em que momento, vamos só fazer uma sequência lógica. Porque ela não me esclareceu também. Peraí, só um minutinho, por favor. Ele está pedindo um saldo negativo, então o que se quer? A composição do saldo negativo. Ele colocou na Perdecomp que havia de fonte 7.286.000. Foi inicialmente confirmado 1.941.000 e o restante foi glosado. Então, é isso que formou o litígio inicial e foi para a DRJ. Tá certo? O que uma parte você já reconheceu, tem uma parte da fonte aí que é de contrato do mútuo, que ele tem direito, porque ele não precisava ter oferecido a tributação à parte dessa receita financeira. Então, isso ficou claro no voto. Eu quero saber, nesse valor de 7 milhões, onde é que entra esse depósito judicial? Não, o depósito, ele, perante todos esses valores, ele é bem imaterial, ele é 85 mil, tá? Não, mas então ele não está na fonte, então não compõe o saldo negativo. Não. De que forma, então, ele apareceu no processo? Presidente, só um detalhe aqui da linha que você está dizendo, desculpe interromper, só um trecho, um parágrafo da decisão da RJ. Por fim, quanto à pretensão de fazer intervenção negativa nos relativos à remuneração variável dos diretores, 85.608, que é o depósito. Não é isso? Objeto de depósito judicial, conforme comprovante das florestais. Observa-se inicialmente que a questão posta não foi definida, tanto sob o aspecto fático quanto sob o jurídico. Ou seja, nem a DRJ parece que conseguiu. Essa questão ficou meio aberta, então, né? Sim. Posso só, o que me parece, o Ricardo ele foi bem preciso, a gente está falando de um valor de 7 milhões e pouco. Desses 7 milhões, o que eu entendi? Que a gente já tem uma diferença da DIPJ e desses 85, que é o 6.723 e o 6.808, que dá essa diferença dos 85. Então, a DIPJ, nesse caso, presidente, ela é menor do que o valor lançado no pedido de compensação. Dentro dessa diferença entre o valor que o contribuinte pleiteia a compensação e a DIPJ, a gente tem nesse meio do caminho esses 85 mil. Então, o que eu entendi da colocação da patrona é o seguinte, olha, esses 85 não foram alocados como se fosse imposto de renda retido na fonte. Eu não acho que ela fez isso, eu entendi que ela não usou para compor o saldo negativo. Mas, na prática, Ricardo, está acontecendo isso. Ela compôs como se ela tivesse direito de compensar esse depósito judicial. O que, para mim, fica claro, porque extrapola a DIPJ, entendeu? Porque se na DIPJ ela não tem campo para lançar essa diferença de 85 desse depósito judicial, o que ela fez? Ela lançou no Perdecomp. Aí a DRJ chegou, e a DRF, em primeiro lugar, chegou e falou, olha, desculpa,
o seu PERDECOMP diverge com a sua DIPJ. Chegou na DRJ, a DRJ falou, olha, desculpa, a DIPJ continua não batendo, parte eu estou reconhecendo, parte eu não estou reconhecendo. Fato é que isso não está compondo saldo negativo, mas ela está considerando elegível a compensação sem o trânsito em julgado. Só para concluir, a própria contribuinte cita 2 precedentes. Um de relatoria do Leonardo Couto, que ele coloca como condição o trânsito em julgado para a utilização e o reflexo na apuração, e outro precedente do conselheiro Wilson Fernandes, que o conselheiro Wilson categoricamente entende nessa linha do Alexandre que, mesmo com a exigibilidade suspensa, uma vez que a gente está falando de depósito judicial, especificamente, não garantir outras garantias, mas depósito, porque você tem uma saída do caixa, você impacta no resultado da companhia, ele assume a possibilidade disso se refletir na apuração quando do imediato desembolso. Gente, é isso que eu entendi fechando o Senado. Deixa eu vou te passar a palavra, viu, Nilson? Vou te passar a palavra para ele. Só eu gosto de não dar uma opinião, só fechando. O que está acontecendo no PERDECOMP é o seguinte, o PERDECOMP diz, olha, você informou no PERDECOMP, tem um valor de 7.286.271 de retenção na fonte. Ele confirmou 1.941.000, isso é o despacho decisório. O despacho decisório não fez nada, não é de primeiro, ele diz, olha, eles vão conferir exatamente a composição do saldo negativo. Eu não vou querer aqueles pedidos que eu pedi de diligência, eu queria exatamente fazer isso, tá certo? É confirmar esses valores, tá ok? Pelo que eu entendi, tem uma parcela aí que o contribuinte está alegando que é esse depósito judicial. Porque senão ele não tem nada a ver com isso. Se ele não está alegando, não vamos nem falar, porque ele é um elemento estranho ao processo. Ou a gente não se pronuncia porque é um elemento totalmente estranho ao processo, ou se pronuncia no sentido do contribuinte dizer, não, eu tenho direito da composição de saldo negativo entrar, tá certo? Então, me parece que ele está compondo saldo negativo. Ok? Doutor Neuro, sua palavra vai estar com o senhor. Senhor presidente, eu queria falar exatamente para esclarecer esse ponto, certo? E mostrar que na manifestação de conformidade do contribuinte, folha 53, é o penúltimo parágrafo, certo? Um ponto em que ele está falando sobre fontes sobre fundos de investimento. IRRF sobre fundos de investimento é o subtítulo, certo? Dessa parte do recurso voluntário, certo? E lá no final desse subtítulo, que é o item 2.2 da manifestação de conformidade, ele fala assim, além disso, ressalte-se que o saldo negativo final de RPJ, exercício 2005, corresponde ao valor de 6.808.000, relativo ao saldo negativo informado na ficha 12, no montante de 6.723.000, somado ao valor de 85.000 depositado judicialmente no documento 13. O documento 13 é o DAF, onde ele faz o depósito judicial. Então, para explicar o seu saldo negativo, ele diz, eu incluí no meu saldo negativo R$85.000 à frente do depósito judicial. E ele explica isso quando ele está falando sobre fonte. Tá certo? Então, assim, as coisas acontecem no processo não é por acaso, não é por imaginação. É uma lógica imposta pela própria defesa do contribuinte. Certo? Então, quando o contribuinte diz, ao justificar, quando ele está falando sobre fonte, certo? Fonte, IRRF sobre fundos de investimento, ele vem e diz, o meu saldo negativo é o 6.723 mais 85.000 de depósito judicial. Então, ele está incluindo no saldo negativo o depósito judicial. É claro. E para mim é irregular. O doutor Efigênio tinha pedido a palavra, ainda quer falar, doutor Efigênio? É só para complementar aquilo que nós já vimos comentado anteriormente, é o seguinte, e no caso de decisão não transitada em julgado, a legislação considera não declarado ainda, que ele está compondo um crédito, entendeu? Não declarado. Então, na mesma linha, acabou, isso consolidou aquilo que a gente havia discutido naquele primeiro processo. A situação é praticamente a mesma. Senhores, então só uma questão de ordem, tá certo? Doutor Alexandre, então no seu voto, além do que já foi decidido até agora, o senhor está dizendo
que ele tem direito a incluir o valor da fonte decorrente do contrato de mútuo, porque aqueles rendimentos não precisam ser incluídos na tributação. Está dando direito a ele a incluir esse depósito judicial. É isso que está no seu voto? Exatamente. Então, eu estou conhecendo o recurso e dando provimento. Primeiro, a questão da tributação da inexistência de fonte sobre os mútuos e, como consequência, não há que se falar que não foi oferecida a tributação, aquele rendimento dos exercícios anteriores, até 98. E segundo, com relação a essa questão do depósito judicial, de fato, a questão é um pouco confusa ainda, não vou mentir, mas de fato, acho que a gente chegou a essa conclusão que está sendo pedido direto. Não, o que está sendo pedido está claro. O que está sendo pedido, não temos mais dúvida. Ele compõe o crédito, mas aí eu estou mantendo meu voto no sentido de considerar como parte, sim. Pronto. Então, senhores, nós vamos, se os senhores não quiserem mais discutir, nós vamos colocar em votação que o voto do relator doutor Alexandre, ele está reconhecendo essas duas parcelas, a fonte do mútuo e o valor que ele depositou judicialmente. Ficou bem claro? É isso, né, doutor Alexandre? Senhores, querem mais alguém falar mais alguma coisa? Eu posso colocar em votação. Doutor Neucio, eu sou o primeiro a votar. Então, só para sintetizar, vou acompanhar o relator em relação a redução do fonte, né, a ser incluído em relação ao mútuo. Você acompanha nessa parte, já que não era, o contribuinte não estava obrigado a pagar a fonte, né, a reter fonte sobre esse valor, então esse valor não deveria ser inserido aí, né, nessa conta do fonte dedutível. Agora, em relação a esse valor do depósito judicial, eu digo que esse valor ele não pode ser incluído no saldo negativo, né, restituível, compensável. Primeiro que não tem previsão legal, certo? Do valor a pagar, o saldo negativo tem uma sistemática própria. O valor apurado de imposto devido, eu vou reduzindo aquilo que foi antecipado, certo? Eu vou reduzindo estimativo, vou reduzindo fonte, né, parte, tem outras coisas, mas a lei tem que dizer o que é que eu posso reduzir, certo? E não existe previsão legal para reduzir do valor devido do imposto o valor de depósito judicial. Não existe essa previsão. E eu digo mais, existe uma proibição. Na medida que eu vou usar o saldo negativo para uma compensação. E numa compensação eu não posso incluir crédito de decisão judicial que não transitou julgado. Certo? Então, há uma proibição explícita. Então, com todo respeito ao relator, eu entendo que admitir esse valor no saldo negativo é uma ilegalidade. Certo? Por isso eu votei divergência, certo? No sentido de dar provimento parcial em menor extensão, não reconhecendo crédito relativo ao depósito judicial. Ok, obrigado, Luiz. Então, o doutor Neucio dá provimento parcial, abriu a divergência e só reconhece a parcela relacionada ao mútuo. Doutora Gisele. Bom, vamos lá. Assim, ficar claro que ainda que você chame de imposto de renda retida na fonte ou de qualquer forma, extrapola o que está na DIPJ e ela está, né, utilizando o depósito como crédito. Isso é fato. Pessoalmente falando, eu acho que até por coerência aquilo que eu venho votando com relação ao trânsito em julgado, a precariedade de uma decisão e de uma tomada de decisão, eu tenho muita dificuldade em não acompanhar a divergência do Neucio, tá? Porque, assim, no fundo, se eu tivesse o trânsito em julgado aqui, eu não teria a menor dúvida que, diante da ausência de um campo na DIPJ, acaba sendo natural, Alan, que o contribuinte busque alguma forma e isso extrapolaria o valor declarado em Perdecomp quando comparado com a DIPJ.
E aí, com o trânsito, eu conseguiria justificar esse impacto na apuração. Eu entendo, lado do contribuinte, que realmente você tem um desembolso de caixa, você tem um impacto no efeito econômico, mas até aí eu também careço da falta de lei que me ampare a fazer e adotar um procedimento desse. Eu não acho, Efigênio, que a aplicação do 170A, porque eu entendo que aí seria o próprio crédito em si, eu não chegaria a tanto. Para mim, eu vou na premissa colocada pelo Neudson. Se eu tivesse o trânsito, para mim o trânsito em julgado é o que resolveria a situação e que tornaria elegível para a contribuinte adotar o procedimento que ela adotou e aí sim se materializar a neutralidade. É assim que eu enxergo a situação. Então, eu acompanho o Neudson e dou em menor extensão. Ok, então. Então, você acompanha, reconhece também essa questão do multo, não é isso? Perfeito. A do multo, a divergência do Neudson, não dessa questão do processo do depósito judicial. Doutor Alain. Presidente, como eu já havia falado antes, quando até em função de uma sustentação do Neudson, existe de fato a discussão sobre se determinadas despesas podem ou não. Tanto existe até que eu não tinha lido o recurso, mas eu li aqui, a doutora Gisele citou os dois conselheiros que exponham, né, vindo do recurso voluntário, expõem as posições que eu coloquei aqui, logo em seguida a falação do Neudson. Qual é? É de que, em regra, você não pode considerar despesas que estejam sob juros, a dedutibilidade dela sob juros, você considerar na apuração fiscal daquele ano. Elas têm que ficar na parte B do ALU para ser apropriadas quando transitar em julgado. Mas existe uma discussão em havendo depósito judicial, se pode ou não. Muito bem. Nesse processo, essa questão foi prejudicada, certo? Foi prejudicada porque a recorrente não conseguiu esclarecer, efetivamente, qual é a natureza exatamente desses valores, desses depósitos, certo? Isso ficou muito claro pelo que colocou, inclusive, a BRJ, e eu peço licença para ler só esse parágrafozinho aqui no meu voto. Com efeito, o requerente não esclarece por que a remuneração variável de diretores deveria compor o saldo negativo, quando a natureza desse gasto é de, no máximo, despesa e não de forma de antecipação do imposto devido. Ainda que o fosse, não poderia abater diretamente o imposto, ante a falta de comprovação do trânsito em julgado da ação judicial. E se a quantia se referisse a IR fonte sobre pagamento de remuneração de diretores, ela não teria a natureza de antecipação do imposto de pessoa jurídica, já que esta figuraria na relação com o responsável tributário. Muito bem, certo? O que acontece? Bom, a recorrente, ela coloca assim, não, a DRJ que incluiu no saldo negativo, mas na verdade nós não tínhamos incluído. Só que isso não esclarece o porquê que isso está sendo discutido em saldo negativo e porquê, de alguma maneira, isso interfere na apuração do direito creditório dela. Ou seja, a meu ver, não ficou suficientemente esclarecido qual é essa relação. A DRJ levantou a questão e o recurso voluntário não traz elementos suficientes para esclarecer essa questão. Com base nisso, eu acompanho a divergência do conselheiro Neudson, dando provimento parcial. Não, doutor Alexandre, né? O doutor Alexandre que votou, me perdoe. Depois do doutor Alexandre, o doutor Efigênio. Presidente, Gisele, eu entendo, como você disse, o seguinte, quando a gente fala do saldo negativo, é uma figura meio que sui generis, né? Porque quando a gente fala de crédito, a gente tem um pagamento. Agora, o saldo negativo, ele é sim um crédito, só que é o seguinte, é um crédito que ele está composto por pagamentos, por despesas, e quando eu pego esse crédito e eu tenho um depósito de alimento, ele está compondo esse crédito. Então, quando eu falo do crédito, tem que ter liquidez e certeza, se eu tiro isso, ele acaba por vir, ser direto ou indireto, fica a critério, sendo influenciado pelo 170. E, junto a isso, o parágrafo 12, que é a compensação não declarada. Nesse caso específico, quando é não transitada e julgada, caberia, inclusive, uma multa por não declarado. Entendeu? Se tivesse um centro de fiscalização. Então, presidente, desde que já foi exposto, eu acompanho a divergência. Gênio acompanha a divergência, o doutor Jefferson. Eu acompanho a divergência aberta pelo doutor Neudson. Tá certo. E doutor André? Presidente, eu também vou acompanhar a divergência.
Eu também acompanho a divergência, até porque eu já comentei, né, o que eu falei, se a gente reconhecer esse crédito agora, ele pode reconhecer a duplicidade. E eu fiquei agora, depois do final, pensando o seguinte, se ele está discutindo esse crédito judicialmente, será que não seria uma renúncia à instância administrativa, né? Mas não precisaria mais entrar nessa seara, né? Ele já está discutindo, ele acha que tem direito a ter esse dinheiro de volta, ele está pagando indevidamente. Então, mas não tem problema, eu também acompanho a divergência, tá certo? Então, ficou da seguinte forma, gente, acorda os membros do colegiado por maioria dos votos e dá provimento parcial ao recurso voluntário, me aguardem só um minuto, tá certo? E dá provimento parcial ao recurso para reconhecer na composição do saldo negativo os valores relativos ao imposto de energia na fonte relacionados a operações de multa realizadas entre pessoas jurídicas controladas, coligadas ou interligadas. E isso... Vencido o conselheiro relator, que dá o provimento total. Certo, vencido o relator, Alexandre, tá certo? Tem que sustentar a tese, né, Alexandre? Em acolher, né, em acolher, em dar provimento ao recurso voluntário, em dar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora escolher quem vai redigir o voto vencedor. Nós temos alguém... Alain, que é você quer, Maurício? Você aborreceu, hein? Quer, Alan? Acho que não tem omissão, não, presidente. O meu já pegou. Eu já peguei. Pois é, então, eu sou voluntário. Muito obrigado pela questão designado. Por livre espontânea pressão. Pressão pessoal, né, Alan? Voto vencedor. Tá certo? Deixa eu concluir aqui a votação. Fez a sustentação oral, a patrona do contribuinte, a senhora Ana Paula Mendes Jesse. Doutora Ana Paula, agradeço demais a sua presença, foi uma vitória parcial, tá certo? Felizmente eu não poderia deixar a senhora participar durante os debates, tá ok? Mas a sua participação foi esclarecedora, uma boa sorte para a senhora e uma boa tarde. Obrigado pela sua participação. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, senhores, vamos aqui continuar aqui. Nós temos... Vocês querem fazer um intervalo de 10 minutos? Ou podemos já chamar um outro patrono logo, já que mais cedo? Intervalo. Eu pedi para tomar uma água. 10 minutos de intervalo. A Patrícia, que está aí no apoio. Alan,